A paz do Senhor, meus irmãos. Neste vídeo, nós vamos, pela graça do Senhor, estar aprendendo um pouco mais do grego bíblico. É muito importante, eu tenho postado vídeos aqui no canal sobre o grego. Ele é uma ferramenta das nossas exegeses, tá? O nome do meu canal é Defendendo a Fé Cristã. O propósito dele, além de fazer a apologética cristã e de defender a fé clássica, a fé bíblica, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é também, o propósito desse canal também é fornecer a vocês ferramentas para que vocês possam também crescer na graça, no conhecimento e poder defender também a verdadeira fé cristã, tá bom? Por isso eu preparei essa aula de fundamentos do grego bíblico, aonde eu estarei ensinando a vocês uma das coisas mais importantes da língua grega, tá? E vamos lá. Casos. Vamos lá. O que é caso? Caso é o nome que se dá para as funções sintáticas que cada palavra desempenha na frase. No grego existem 5 casos. Quais são eles? Bem, nós vemos eles aqui. O nome deles são nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo, tá? O que os irmãos podem ver em laranja é a terminação de cada palavra, tá? Essa terminação de cada palavra, tá bom? E o que essa terminação indica? Isso é muito importante. Como que eu sei que alguma palavra está na função sintática nominativa? Bem, eu sei isso por conta da terminação ômicron sigma. Como é que eu sei que ela está no genitivo? Por conta da terminação ômicron y. Por que eu sei que ela está no dativo? Por conta do ômega com iota subscrito e assim por diante, tá? Agora, em questões mais simples, quais são as funções sintáticas ou qual seria a tradução de cada um dos 5 casos? Bem, o nominativo, de forma simples, ele trabalha como um sujeito. Então, simplesmente, ele seria a palavra. Acabou, ele é o sujeito da frase. O genitivo, ele trabalha, de forma simples, como um genitivo de posse. Então, seria da palavra, mas esse dá no sentido de pertencente, ele pertence à palavra. Tá? É algo que é próprio da palavra, tá bom? Dativo. O dativo, ele trabalha como objeto indireto do verbo, tá? Mas ele pode ser traduzido de forma locativa, para locais, né? Na cidade de Éfeso. Então, esse na estaria no locativo. E a palavra Éfeso também estaria no locativo. Seria, em grego, seria en Efeso. Né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui em cima. En seria a preposição. Né? Aí você teria aqui a cidade e Feso. E aqui você vai ter o ômega com o iota subscrito. Isso aqui vai me mostrar que está no dativo, só que nesse caso é um dativo locativo. Então, em Éfeso, ou na cidade de Éfeso. A palavra cidade era subentendida. Por é a ideia de instrumentalidade. Então, a ideia de por meio de alguém. Tá? Também poderia ser chamado de um dativo de agência, mas isso a gente trabalha mais para frente, se Deus assim quiser. Para a palavra, para seria a ideia de finalidade. Então, eu estou indo para tal lugar, por exemplo, para tal pessoa. Esse para, ele tem a ideia também de um interesse, né? O garoto chutou a bola para mim. Então, o interesse é de que a bola chegasse até mim. Então, esse para mim, ele tem a ideia de um interesse, tá? Também. E ele também é conhecido como um dativo puro, tá? Mas, enfim, a gente vai trabalhar melhor isso. O acusativo. O acusativo, ele é o objeto direto do verbo. Então, simplesmente, ele seria a palavra.
mas aí como um complemento, como um objeto direto, tá? O vocativo é simplesmente um chamado, então é a ideia de você estar chamando. No caso aqui seria palavra. Então, uma das palavras mais comuns no vocativo é Kyrie. Kyrie seria uma das palavras mais comuns no vocativo, que significa Senhor. Quando você está orando, você se refere a Deus. Kyrie, porque é algo que você está fazendo direto com Deus. Não é uma narrativa. O Senhor falou comigo. Então, o Senhor, ele trabalha como sujeito. Mas se você falar, Senhor, fale comigo, esse Senhor da segunda frase, ele já passa como um vocativo, tá? Vamos lá. Estudar os casos é de extrema importância. Eles são ótimas ferramentas na hora da exegese e hermenêutica dos textos bíblicos. Isso porque os casos, eles, aqui como eu coloquei aqui, cada caso é responsável por uma determinada função na frase. Então, na hora de fazer a exegese, eles, então, serão o que determinarão as funções sintáticas, tá? Vamos lá. Agora é de extrema importância ressaltar que os casos nunca substituirão o contexto bíblico. Isso é importante. O contexto sempre terá maior importância. Por que eu falo isso? Porque os casos, eles têm mais de uma função sintática na frase. Eu coloquei aqui embaixo uma maneira simples, uma maneira resumida, mas como vocês puderam ver no dativo, o dativo, de forma simples, ele é o objeto in, e preste atenção que é o objeto indireto, tá? Mas isso é de forma simples. Como eu já havia explicado, o dativo também serve como localidade, como agência e como outros dativos também, tá? Então, como que você vai saber qual função sintática? Você sabe que está no dativo, mas dativo de quê? Dativo do locativo, instrumental, de agência, de finalidade, de interesse e etc. Como é que você vai saber? Bem, o contexto ele sempre será mais importante, tá? Nessa escolha. Ele será decisivo e o contexto não poderá ser substituído, ok? E de forma simples, como eu já havia explicado, o nominativo é o sujeito da frase, o genitivo cria a ideia de posse ou de origem, na ideia de que algo provém. Então, eu vim... um exemplo, eu vim de São Paulo, então a minha origem, de onde que eu vim, qual é o ponto de partida de onde eu saí? De São Paulo. Ou, por exemplo, eu sou enviado da parte de fulano de tal. Então, esse da parte de fulano de tal é a ideia de uma origem, de onde eu vim, de onde eu saí. O dativo eu já expliquei, o acusativo é o objeto direto, e presta muita atenção, tá? Agora, entenda uma coisa, esse a ideia desse aqui, prefixo, ele é um prefixo de negação, tá? Então, quando eu falo objeto indireto, esse significa a ideia de não, tá? Ele cria a ideia de não. Agora, o objeto direto, então, ele teria a ideia de sim, tá? Ele é direto, tá? Agora, o vocativo é simplesmente um chamado, tá? Ok. Vamos lá. Um exemplo, tá? O menino, ou melhor dizendo, pai, o menino deu a refeição dele para mim. Olha que legal essa frase. Pai. Pai, nesse caso, você está falando com alguém. Você está chamando, pai. É como se você estivesse chegando em casa e você estivesse falando, pai. Então, esse pai, ele é um vocativo. Você está chamando o seu pai. O menino, ele trabalha como sujeito, né? O menino deu é verbo no passado. A refeição, aí que tem a ideia. O que o menino deu? Ele deu a sua refeição, né? Ele deu a refeição. Então, a refeição é o objeto direto do verbo. Você vê aqui que ele é o objeto direto. Mas a refeição pertencia a quem? Era a refeição dele. Então, a ideia de posse é criada pelo genitivo. Mas ele deu essa refeição para quem? Ele deu essa refeição para quem que ele deu? Para mim. Você percebe aqui que ele dá a refeição para quem? Para mim. Então, esse para mim é o objeto indireto.
tá? A morfologia, como vocês já puderam ver, está aqui: nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Eles aparecerão nessas formas. Só um detalhe, essas formas são aqui da segunda declinação, tá? Quando vocês trabalharem na primeira e na terceira declinação, as formas variarão, tá? Vai ter outras formas, tá? Porque a primeira declinação, ela termina não com ômicron, ela termina com alfa ou eta. Então, nesse caso, as terminações irão variar, tá? Mas concernente à segunda declinação, as terminações são essas daqui, tá bom? Mas vamos lá. Aqui é uma maneira mais simples, tá? Eu acabei não explicando o que é raiz, mas agora eu vou explicar. Quando você pega a raiz de alguma palavra, mas a terminação, né, é igual a um caso. Então, por exemplo, a raiz da palavra logos, logos é um substantivo. Log é a raiz da palavra. E o os, como nós já vimos anteriormente, é a terminação do nominativo. Vamos voltar lá? Qual que é a terminação do nominativo? É essa aqui, ó. Então, o os aqui trabalha como uma terminação. E aí, quando você junta essas duas, vira logos. Vira um substantivo do caso dativo, ou melhor dizendo, perdão, do caso nominativo, perdão, caso nominativo, tá? E aí é o que acontece. O que é a raiz? Bem, a raiz é o que sobrou. Se o os é a terminação do nominativo, o log é a raiz, é o que sobrou, tá? Agora, exercícios. Agora a questão vai ficar legal. Aqui, ó. Identifique a função sintática que cada palavra desempenha na frase. Eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá. O menino, né? O menino é o sujeito, tá? Jogou. Jogou é um verbo. O que ele jogou? Ele jogou a bola. Então, é o objeto indireto. Objeto direto, tá? E ele jogou essa bola para quem? Ele jogou para mim. Então, é o objeto indireto. Agora, detalhe. Alguns verbos, eles terão dois complementos. É o caso da opção A, da alternativa A. Por quê? Porque você pode ver que o verbo jogar, ele pede dois complementos. Ele jogou o quê? O que ele jogou? A primeira resposta, ele jogou a bola. Mas ele jogou para quem? Quem recebeu isso aí? Ele jogou, ele lançou. Tá, mas ele lançou o quê? A bola. Mas quem recebeu essa bola? Eu. Então, além de, para mim, ser um objeto indireto, ele também tem a ideia de finalidade. Ele jogou com um interesse, com um fim, com um propósito de que essa bola chegasse até mim. Legal, né? Então, a menina é o sujeito. Comprou é verbo, né? O que ela comprou? Uma blusa. Uma blusa. Então, uma blusa é o objeto direto. Para sua mãe. Então, aqui é legal, porque esse para sua mãe é o objeto indireto. E esse sua, ele tem a ideia de posse. Então, ele estaria no genitivo, no caso, tá? Aqui eu estou trabalhando as funções sintáticas de acordo com o grego, tá? Então, a ideia é que a menina seria sujeito. Então, seria o nominativo. Comprou seria um verbo no passado. Uma blusa estaria no acusativo. Para sua mãe estaria no dativo, né? E o sua aqui estaria no genitivo. E esse genitivo apareceria no final da frase. Então, literalmente, eu teria: a menina comprou uma blusa para a mãe dela. Então, o dela estaria no genitivo. Tá ok? Isso de acordo com o grego. Hoje, eu comprei uma roupa. Aqui é legal, porque o hoje, ele não trabalha aqui como um dos casos. O hoje, ele é a ideia de um advérbio de tempo. Eu é o sujeito. Comprei é o verbo. Mas eu comprei
Que dia? Eu comprei hoje. Então é um advérbio de tempo. Mas o que eu comprei? Eu comprei uma roupa. Então isso aqui é a ideia de eu comprei o objeto direto aqui. Então esse aqui não tem um complemento indireto, tá? Então o hoje ele não trabalha como objeto indireto, mas como um advérbio de tempo. Jesus, sujeito, deu, verbo, a sua vida, objeto direto, aqui é o acusativo, pelas ovelhas, em favor das ovelhas. É um propósito, ele fez isso por amor às suas ovelhas. Então, pelas ovelhas estaria no dativo, que seria o objeto indireto. Alternativa E, pai, vocativo. Né? Aqui, ó, Lucas, né? É um versículo aqui. Pai, estaria no vocativo. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha que legal. Esse em tuas mãos, olha que legal. Aqui dá a ideia de um local, então ele seria o objeto indireto. O que eu entrego? Eu entrego o meu espírito. Então, o meu espírito estaria no objeto direto, que seria o acusativo. O meu é a ideia de posse, então estaria no genitivo. Em tuas mãos seria a ideia de objeto indireto, seria o dativo, tá ok? Deus, sujeito, amou, verbo. O que ele amou? Ele amou o mundo. Então, o mundo trabalha como acusativo ou objeto direto, tá? Eu vou voltar aqui para a gente dar uma olhada nas funções sintáticas de cada palavra. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam como que cada palavra funciona, para que a partir de agora eu comece a falar pelos nomes gregos e não pelos nomes em português. Nominativo é o sujeito, genitivo, posse, dativo, objeto indireto, acusativo, objeto direto e vocativo, um chamado. Agora eu vou passar a me retratar com esses nomes. Vamos lá. Certo? Vou começar a falar com esses nomes. Eu te levarei ao paraíso. Nominativo. Levarei é verbo. Ao paraíso é um local. Localidade se expressa aonde? Aonde que você expressa localidade? Você expressa localidade pelo objeto indireto, que no caso seria o dativo. E te levarei, eu levarei a ti. Então, esse a ti estaria no acusativo. Ouçam a palavra que o Senhor irá falar. Ouçam é um verbo, mas ele trabalha com um imperativo. Então, ouçam. Ouçam o quê? A palavra. Agora, olha que legal. A palavra, ela não é sujeito. Ela é acusativo, objeto direto. Por quê? Ouçam. Ouçam o quê? A palavra. Então, é o complemento, tá? Ouçam a palavra, que esse que trabalha como pronome relativo, o Senhor seria o nominativo, irá falar. Isso aqui já é outro verbo, tá? E você pode ver que uma frase ela pode ter dois verbos, tá? Deus disse a Moisés. Deus estaria no nominativo, isso seria um verbo, e ele disse para quem? Ele disse para Moisés. Esse azinho aqui, ele seria, Deus disse para Moisés. Então, essa ideia aqui de para, ela mostra que seria o objeto direto ou acusativo. Moisés, nominativo, ordenou, verbo, que, pronome relativo, o povo não subisse. Você vê aqui, ó. Aqui já é outro verbo, ao monte. Ele ordenou que o povo não subisse ao monte. Então, esse que, o povo não deve subir aonde? Ao monte, também a ideia de um local. Então, aqui estaria no dativo. Né? E o que não pode subir ao monte? O povo. Então, esse o povo aqui, ele já está relacionado a esse verbo aqui, ó. Tá? Eu estou estudando grego.
nominativo, verbo de ligação. Esse seria um particípio, um verbo, particípio. E eu estou estudando o quê? Grego. Então, grego seria o acusativo, o objeto direto. Eu, sujeito, nominativo, verbo de ligação. O que eu sou? Eu sou o bom pastor. Nesse caso, o bom pastor não é o objeto direto. O bom pastor é a característica do sou. Então, ele é um predicado. Eu sou, um predicativo de sujeito. Eu sou, o que eu sou? A porta das ovelhas, tá? Novamente, nominativo, verbo de ligação, a porta das ovelhas, predicado. E, para não ficar só no português, nós vamos para o grego. A frase que nós temos aqui é João 1, en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. En é aquela preposição de local, aqui será locativo. En arche, no princípio, em que local, em que tempo, é um dativo temporal, naquele período do princípio. Estava ou existia quem? Quem que existia nesse período? A palavra. Então, a palavra é sujeito. Ah, mas como é que você sabe que é sujeito? Olha aqui, ó. Está no nominativo. Tá vendo? Como é que você sabe que isso aqui é um dativo? Porque isso aqui tem a terminação de dativo. Ah, mas não é a terminação ômega e o outro subscrito. Sim, não é, porque isso aqui ele faz parte da primeira declinação. A primeira declinação, ela vai ser com um eta. Lembra que eu expliquei? Um eta com um iota subscrito, tá? É diferente. A segunda declinação é um ômega com um iota subscrito. A primeira declinação é um eta ou um alfa, tá? En arche. Então, aqui é um dativo. En hologos. Então, sujeito da frase. Hologos. Né? Verbo de ligação. Esse aqui é um verbo de ligação. En arche. Dativo. Objeto indireto, trabalhando como um dativo temporal. Conjunção aditiva. A palavra. Aí aqui a palavra já se torna também o sujeito de novo. Estava, novamente um verbo de ligação. Estava pros ton theon. Estava com Deus. Deus é o objeto direto do verbo. Então, que verbo que é esse? A palavra estava. Estava com quem? Com Deus. Aonde? No princípio. Então, você vê aqui que en arche, ele responde à ideia do verbo en. Então, aonde que ele estava? No princípio. Ideia de um local, ou de um tempo. Então, aqui eu tenho uma ideia de um dativo, tá? Um objeto indireto. E depois eu tenho um objeto direto, que é pros ton theon. Com quem que ele estava? Estava com Deus. Kai theos en hologos. E, novamente, uma conjunção aditiva. Deus. Aí, olha que legal. A palavra theon está no acusativo, mas ela significa Deus. Como é que eu sei que está no acusativo? Por conta do ômicron ni. Agora, esse theos aqui, ele já não está no acusativo, ele está no nominativo. Então, aqui theos é a ideia de sujeito. Ele deixou de ser complemento e ele passou a ser sujeito, tá? E Deus era a palavra. Aqui existe uma questão bem legal. Aqui eu tenho dois sujeitos, hologos e theos, porque os dois estão no nominativo. Mas aí é que está a questão. Entre os dois não existe uma conjunção. Theos kai logos. Não existe isso. Então, isso aqui não pode ser uma oração composta. Assim sendo, a gente vai ter que definir qual que é o sujeito da frase. O sujeito da frase, neste caso aqui, em específico, é o hologos. Por quê? Porque ele tem artigo, ele é articular. Então, ele tem preeminência com theos, que theos não tem artigo. Então, theos, nesse sentido, ele não vai ser o sujeito. Se ele não tem um artigo, a prioridade é logos. Então, logos é o sujeito. E o verbo de ligação, mostrando que theos trabalha predicativamente, mostrando a natureza do logos. Então, a ideia é, a palavra é Deus. Acabou. E, por fim, vamos aqui a um vocabulário
certo? Um vocabulário. Aqui vocês podem ver o número de vezes em que essa palavra aparece e a tradução dela. Antropos. Antropos. Esse ni, ele tem um som nasal. Então, esse ômega tem som fechado. Pós, esse tem som aberto. Então, aqui você tem uma sílaba fechada. Tro. Aqui é uma sílaba com som fechado. Pós, aqui é um som mais aberto. Então, antropos, homem, humanidade ou pessoa, tá? Ego. Alguns poderiam pronunciar como ego, tanto faz, tá? As duas estão corretas. Ego ou ego, qual que é a diferença? Você pode ver que aqui existe um acento. Então, esse acento, segundo alguns, poderia fazer com que esse ômega se tornasse um som aberto. Bem, tanto faz o modo como você pronuncia, ego ou ego. O importante é que a sílaba tônica está aqui, tá? Ego. O que significa? Eu. Significa eu. Ele é um pronome pessoal. É lógico, porque você tem eu, tu, ele, nós, vocês. É um pronome pessoal. Ego. Eis é uma preposição. Significa para, em, por, até. Tá? Esse eis, ele é usado com acusativo, mas ele também pode fazer função de dativo. Tá? Algumas vezes você pode ver aqui o em, na função locativa, ele também assume esse sentido. Tá? Mas a ideia do eis é para dentro de. Então, é a ideia de você estar indo dentro de alguma coisa. Ou a ideia de uma finalidade. Então, para dentro de tal coisa ou para que tal coisa aconteça. Então, a ideia de uma finalidade ou de dentro de algo, tá? Mas ela também pode fazer outras funções. De. Essa vogal, ela é lida aberta. De. Ela é uma conjunção. Só que essa é uma conjunção que ela trabalha de duas formas. Mas, a ideia de mas, na ideia adversativa, lembra de adversário, porém, contudo. Então, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são conjunções que dão a ideia oposta. Então, por exemplo, eu fui à feira, mas ela estava fechada, não tinha ninguém lá. Então, esse mas é uma quebra de expectativa. Não tinha ninguém lá. Então, tipo assim, entende? Você quebrou, é uma ideia adversativa. Agora, ela também pode funcionar como uma conjunção que dá progresso a uma frase. Por exemplo, quando eu quero escrever e, eu falo e, que é uma conjunção aditiva, 3 pontinhos, mas... eu tenho aqui a ideia de uma conjunção aditiva e uma conjunção adversativa. Nesse sentido, o de, ele estará fazendo companhia com o cai. São duas conjunções. O cai você já aprendeu aqui. O cai você já aprendeu qual que é. O cai é essa conjunção aqui, que ela significa e. Então, ela vai poder trocar. O cai vai se transformar em também e o de vai se transformar em uma conjunção aditiva. Tá bom? Nesse sentido. E ela é bem comum, tá? Ela é muito comum no Novo Testamento e na Septuaginta. Doulos. Novamente, essa sílaba ela é com som aberto. E aqui que entra a grande questão, uma regra de fonética. Quando você tem o ômicron junto de um Y, você tem isso aqui. Isso aqui. Você não vai pronunciar ômicron Y, você vai pronunciar U. O ômicron, ele perde a sua tonicidade. Então, você vai falar doulos, tá? E significa escravo ou servo, tá? Escravo ou servo. Doxa. Esse aqui, ele tem um som de um S bem mais forte. Então, você tem dó,
xa, tá? Que significa glória, honra ou majestade, tá bom? Então, basicamente, essa que é a ideia aqui do vídeo, era capacitar vocês para poder entender melhor a língua grega, principalmente na questão da exegese, que é bem importante. E eu espero que através desse vídeo vocês possam ter entendido o que é um predicado, um sujeito, um nominativo, genitivo, posse, de forma simples, tá? Por mais que tenha ficado um pouco confuso essa ideia, eu penso que um fundo, um pano de fundo vocês já tiveram, ok? Um pano de fundo do que é cada coisa, de como funciona, vocês já tiveram. Agora, dá para vocês pegarem uma gramática e estudarem um pouco melhor, porque você já tem um pano de fundo, tá bom? Mas só relembrando, aqui, todas essas palavras que os irmãos estão vendo, elas estão no nominativo. Como é que eu sei? Eu sei por conta desse ômicron sigma aqui, ó. Esse é um pronome pessoal. O pronome pessoal, ele é irregular, né? Então, mas ele está no nominativo. Eis é uma preposição. Preposição, ela não tem, ela não tem flexões. Ela sempre será assim, ela não vai mudar. De também é uma conjunção, então ela não vai mudar. Doulos está no nominativo por conta do ômicron sigma. E doxa está no nominativo por conta do alfa, é a primeira declinação, tá? Primeira declinação. Então, assim sendo, deixa eu explicar aqui um pouquinho melhor. A segunda declinação, o nominativo, ele vai ser escrito com ômicron sigma. A primeira declinação, o nominativo será escrito com alfa ou com eta, tá? Como a gente já tinha visto aqui, ó. Esse é o dativo com um eta, tá? Mas se eu fosse escrever essa mesma palavra aqui ela está no dativo, mas se eu fosse escrever a mesma palavra no nominativo fazendo função de sujeito, eu escreveria ela assim. Arche. E o que seria diferente? Seria diferente que eu não teria aqui embaixo esse pontinho. Vocês podem ver que aqui tem um pontinho. Então, esse pontinho que eu vou desenhar de outra cor, aqui, vou pegar outra cor para desenhar, esse pontinho aqui, ele não tem. Então, o que você vai fazer? Já que não existe esse pontinho aqui, tá vendo esse pontinho? Ele não existe. Então, vai ficar somente o eta sozinho. Não vai haver esse pontinho embaixo. Esse pontinho aqui, ele se chama iota subscrito. Mas no nominativo, ele não tem. Ele somente vai aparecer aqui, porque aqui é um dativo da primeira declinação, tá? E eu acredito que seja isso. Bom, espero que essa aula tenha sido produtiva e que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor.